Parece que estamos ao vivo. Deixa só eu verificar aqui na página se está tudo certo. Tudo certo. Estamos ao vivo. Então, primeiramente, gostaria de me apresentar. Eu sou professora, mestre Amanda Pacanhella, e eu criei o Grupo de Estudos e Pesquisa em Direito Animal, o GEPDA, que é totalmente online, totalmente gratuito. Nós temos uma restrição de 100 vagas, porque o Zoom restringe para 100 membros durante a reunião. Então, são 100 vagas para o Brasil todo, e a intenção é pesquisar de forma séria, pesquisa científica mesmo, na área do direito animal. E o nosso tema esse semestre, e o próximo também, porque é um tema muito complexo, então ele vai se estender, é a Emenda Constitucional 96 de 2017. E essa live vem exatamente no sentido da gente começar a discutir a constitucionalidade dessa emenda. Até o momento, a gente veio discutindo a AD 4983, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho melhor sobre ela para vocês entenderem do que se trata. E essa foi o nosso foco até o momento no primeiro semestre. E daqui a pouco, assim que a gente começar a falar da alteração da Constituição Federal, a gente vai entrar mais em questões do direito constitucional. E essa live vem exatamente trazendo grandes especialistas para explicar melhor para a gente gente possa iniciar esses estudos já com um pezinho no conhecimento mais aprofundado sobre isso. Inicialmente, eu queria apresentar a professora Eliana Franco Neme. Ela é mestre e doutora em Direito Constitucional, professora de graduação da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP, coordenadora acadêmica do Centro de Pós-Graduação Stricto Sensu da Instituição Toledo de Ensino de Bauru, cursos de mestrado e de doutorado, e do MINTER, mestrado interinstitucional da Instituição Toledo de Ensino com a CIESA do Amazonas. Professora, se a senhora quiser fazer uma consideração inicial ou uma apresentação, tá? A palavra é sua. Bom, boa noite a todos. É um prazer participar desse evento. Nós que somos pesquisadores do direito animal, nós sempre ficamos satisfeitos em partilhar um pouquinho do que a gente vem estudando há bastante tempo. Eu conversei com o professor Daniel há pouco, falei, olha, eu venho desenvolvendo isso desde o século passado, que eu me preocupo com essas questões. E a inconstitucionalidade dessa emenda é uma coisa que, desde a sua promulgação, vem levantando debates e questões que eu espero que hoje a gente consiga caminhar um pouquinho, não é, no enfrentamento disso que eu acho que foi um retrocesso em termos de proteção ao direito animal aqui no Brasil. Exatamente. Então, eu aproveito também a oportunidade para apresentar o professor Daniel Lourenço, que também está participando com a gente da live hoje. Ele é doutor em Direito pela Unesa, do Rio de Janeiro, mestre em Direito pela UFG, do Rio de Janeiro, professor permanente do mestrado em Direito da UniFG, da Bahia, professor adjunto de Direito da UFRJ, professor titular de Direito Ambiental do IBMEC, Rio de Janeiro, e professor associado ao Oxford Center for Animal Ethics. Doutor Daniel, se quiser fazer uma consideração inicial, uma apresentação, a palavra é sua. Perfeito. Boa noite a todos. Eu queria cumprimentar e agradecer inicialmente pelo generoso convite feito pela professora Amanda. Queria também cumprimentar a professora Eliana, é uma satisfação compartilhar esse debate com você, e dizer que o tema me é muito caro. Eu também, assim como a professora Eliana, já venho dedicando uma atenção a esse tema já há bastante tempo, e penso que é importante a gente sempre dialogar e debater, porque desse debate, desse diálogo, podem surgir boas ideias para tentarmos aí beneficiar
os mais vulneráveis, que no caso específico são os animais, né? Exatamente. Muito obrigada. Eu queria agradecer muito os dois professores. É uma honra para o GEPDA estar recebendo vocês aqui, dois grandes nomes do direito constitucional, ambiental, do direito animal. E a gente espera aprender muito com vocês. Vocês têm muito a passar para todo mundo do direito, não somente para o direito animal. E é uma honra, viu? Muito obrigada. Todos os membros estão extremamente agradecidos. E eu, então, nem se fala que sou extremamente fã. Estava falando para eles antes de começar aqui, extremamente fã dos dois. Foram, assim, os nomes que me vieram na cabeça. Meu sonho é fazer uma live com eles. E aí deu tudo certo. Muito obrigada, viu? Pessoal, eu vou fazer agora o sorteio do livro do Dr. Yuri Fernandes Lima, tá? Eu vou compartilhar a tela para vocês verem enquanto o sorteio acontece, para vocês verem que está tudo certinho com o sorteio. Então, vou mostrar primeiro o livro para vocês, a capa do livro, porque eu não tenho um exemplar aqui comigo. O exemplar está com o Dr. Yuri. Então, esse é o livro, Direito Animal e a Indústria dos Ovos de Galinhas, Crueldade, Crime de Maus Tratos e a Necessidade de uma Solução, do Dr. Yuri Fernandes Lima. Tá? A gente vai sortear ele agora, vou mostrar para vocês aqui o sorteio, já até carreguei. Foram 550 comentários, então vamos sortear. A Cristine Oliveira, ela é membro do GEPDA, ela vai ficar muito feliz. Parabéns, Cristine. Como eu vou verificar só depois se ela seguiu certinho as regras, eu vou sortear mais um número só para a gente ter, caso ela não tenha seguido as regras certinho, mas eu acredito que ela tenha sim. Então, acho que é a Verônica Soares, que também é membro do GEPDA, foi o segundo número. Verônica, só se a Cristine não tiver seguido as regras, tá bom? Então, é isso aí, vou interromper o compartilhamento. Parabéns, Cristine, pelo seu novo livro. E é isso aí. Então, vamos começar aqui a nossa discussão. Inicialmente, eu vou explicar para vocês rapidinho, caso alguém aí não tenha acompanhado a questão da emenda constitucional, o que exatamente aconteceu aí. O que aconteceu foi que houve uma lei do estado do Ceará que buscava regulamentar a prática da vaquejada. E foi proposta uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei, no sentido de que a vaquejada seria uma prática cruel e estaria violando o artigo 225, inciso 7 da Constituição Federal, que fala sobre a vedação constitucional da crueldade para com animais. O STF julgou e decidiu, ainda que em votação bem apertada, no sentido de que seria, sim, inconstitucional a lei cearense ou aí a vaquejada, dependendo da visão de cada um, do alcance dessa decisão. E o que aconteceu foi uma reação do legislativo muito forte, no sentido de mudar o texto constitucional para que a vaquejada e o rodeio não fossem considerados atividades cruéis. E aí foi proposta uma emenda constitucional, teve uma PEC, depois veio a emenda, quando a PEC é a proposta de emenda à Constituição, né? Essa PEC foi aprovada e virou a emenda constitucional 96 de 2017. E essa emenda adicionou um parágrafo ao artigo 225 da Constituição Federal, que é o parágrafo 7º. E ele diz o seguinte, que não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais registradas como bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Então, vem toda a discussão se essa emenda seria inconstitucional por várias razões que a gente vai conversar aqui com os professores, com a doutora Eliana e o doutor Daniel, e a gente vai discutir vários aspectos acerca da constitucionalidade ou não dessa emenda. Tá ok? Então, eu vou abrir aqui para os professores e começando com o tópico no seguinte sentido.
houve muita discussão sobre a reação do Congresso Nacional à decisão do STF, no sentido de que seria um ativismo legislativo, de que seria muitos falando aí de efeito backlash, né, em relação a essa decisão e o que aconteceu dentro do Congresso depois, no sentido de mudar a Constituição Federal para que não fosse mais possível aplicar o entendimento do STF. Então, eu queria saber dos professores se eles têm alguma opinião, se eles visualizam, enxergam nessa emenda constitucional esse movimento de deslegitimação da decisão do STF por parte do Poder Legislativo. Professora Eliana, se quiser começar. Vamos lá. Deixa eu ver se meu microfone tá ok aqui. Bom, Amanda, nós já até conversamos sobre isso, não é, no nosso grupo. Eu particularmente, eu venho acompanhando as modificações que foram propostas em relação à Constituição Federal desde a sua promulgação, e eu acompanhei um estudo, só como indicativo. Em média, uma emenda à Constituição, ela leva 45 meses, tá? Na verdade, de 2 a 4% das emendas que foram propostas foram convertidas de verdade em emendas à Constituição. E esse processo, que é um processo complicadíssimo, né, nós sabemos, ele leva aproximadamente 45 meses. Essa emenda, ela foi proposta no dia 2 de fevereiro, em tempo recorde, né, em 6 de junho já estava pronta, o que, quer dizer, some-se a essa rapidez de processamento, as manifestações que foram muito fortes, né, o Congresso Nacional se manifestou como órgão institucional, os parlamentares se manifestaram, todos eles contra essa decisão do Supremo, tá? Eu acompanhei a votação, nós acompanhamos o julgamento, eu acho que o Supremo foi muito técnico no julgamento da ADIM, eu particularmente, entendo que ele foi muito técnico, tá? E ele seguiu o que até então vinha se desenhando com relação a essa composição dos valores culturais e da proteção animal. Então, o Supremo caminhou nesse sentido. E a gente sabe que essa decisão do Supremo, ela vincula o Poder Judiciário, vincula a administração pública como um todo, mas ela não tem o poder de vincular o Poder Legislativo, tá? Talvez, não tenha havido realmente, na minha percepção, pela rápida e solene reação do parlamento em relação a isso, um não respeito, tá, em relação à decisão. Posteriormente, a gente vai falar, penso aqui nessa conversa nossa, sobre por que eu entendo que essa emenda é inconstitucional, mas o parlamentar não acatou, os parlamentares não acataram a decisão do Supremo, tá, e eu acho que, sim, muito se fala do ativismo do Supremo Tribunal Federal no seu comportamento, e acredito que ele haja muitas vezes dessa maneira, mas não foi o que eu percebi nessa votação, não foi o que eu percebi. O Supremo foi muito técnico, né, e buscou na fonte da lei. E a reação, eu acho que a gente pode falar de backlash mesmo, a reação parlamentar foi uma reação muito de conservadorismo, né, legislativo, tentando trazer para o texto constitucional. A gente vai falar, inclusive, do absurdo que foi inserido, né, nesse artigo nosso da Constituição, uma leitura que é uma leitura, ao que parece, que representa os valores dessa nossa sociedade que está inserida ali na Câmara e no Senado. Então, apesar da técnica, o que assombra todos nós é que eu fico pensando como que a gente vai, a não ser que se estabeleça um parâmetro, tá, a respeito sobre o respeito às decisões do Supremo, isso pode virar uma dízima periódica, né? Vamos imaginar que o Supremo declare isso inconstitucional, e aí o parlamento cria uma nova emenda à Constituição com o mesmo... Porque não me parece que existem limites. Nós falamos, o poder do agronegócio é muito forte, isso movimenta bastante dinheiro e bastante interesse, então talvez a gente tenha que buscar algum tipo, não acho que nem é a formalidade da inserção, mas é a interpretação conforme a Constituição, um fechamento em termos de interpretação, que seria a saída para essa nossa situação aqui.
certeza. Doutor Daniel, se quiser falar as suas considerações sobre esse tópico. Sim, obrigado, professora Amanda, obrigado, professora Eliana. Estou em linha com a professora Eliana, eu só queria tentar, se for possível, colaborar no sentido de reforçar esse sentido de que esse certo emendismo, vamos dizer assim, se existisse uma palavra vulgar para definir isso, essa certa situação de a todo momento a Constituição ser alterada para bem ou para pior, não importa, o fato é que isso retira em certo sentido, da Constituição, a sua força normativa, né, para usar aqui uma expressão do Conrad Hess, né? Quer dizer, gera um sentido de instabilidade institucional normativa, né? Quer dizer, a todo momento, como a professora Eliana falou, imagine que a todo momento, diante de uma insatisfação com uma eventual decisão do Supremo, nós tenhamos que modificar o texto constitucional. Quer dizer, isso me parece uma primeira observação muito pertinente que a professora Eliana fez. Quer dizer, há que se ter uma cautela com esse movimento, né, porque se levado a ferro e fogo, né, isso vai levar a que nós tenhamos um ambiente de total instabilidade normativa, e isso não é bom para ninguém, né? A Constituição é uma norma que deve ser emendada em situações absolutamente necessárias e excepcionais, né? Esse é o sentido geral que se emprega a alteração constitucional. E é claro, evidente, que faz parte do jogo democrático que as pessoas possam se sentir insatisfeitas com decisões do Supremo, e é legítimo que elas se manifestem eventualmente contra o teor dessas decisões. Então, me parece, embora eu não faça parte desse grupo, nem a professora Eliana, nem a Amanda, mas em princípio é legítimo que os insatisfeitos se manifestem. O que impressiona, como a professora Eliana colocou, é a força dessa expressão que talvez, né, a gente não tem uma pesquisa feita sobre isso, mas talvez não expresse o sentimento da população em termos gerais. Quer dizer, é um grupo que talvez até seja uma minoria por uma questão de lobby político, de força econômica, como a professora Eliana colocou, consegue movimentar todo um aparato em tempo recorde para, falando aqui uma expressão popular, dar uma volta na decisão do Supremo. Na verdade, foi isso que aconteceu, né? Então, realmente, esse ambiente de instabilidade institucional, normativa, constitucional, é bastante preocupante, seja em relação ao caso da vaquejada, seja em relação a qualquer outro. Exatamente, a qualquer outra situação. E, professor, contribuindo um pouquinho com o que o professor Daniel acabou de dizer, eu partilho minha preocupação, porque eu entendo que não existem espaços vazios de poder. Quer dizer, a Constituição foi promulgada em 88, os mais jovens não lembram disso, mas ela deu uma força muito grande para o Poder Judiciário, que veio ocupando essa tarefa com um protagonismo até meio assustador. Mas o comportamento do Supremo está permitindo que outros atores assumam a liderança nessa nossa divisão dos poderes. O nosso executivo está um pouco combalido por conta dessas confusões todas. Então, é possível que o parlamento brasileiro passe a ser o protagonista. Então, sendo o protagonista e tendo isso como ideia, não há segurança jurídica, ou seja, não há valor constitucional qualquer. Aqui, hoje, nós estamos falando de proteção dos direitos dos animais, tá? Mas se eu posso fazer isso em relação aos animais, eu posso fazer isso em relação a qualquer coisa. Eu posso desconstruir qualquer tipo de contorno que o Supremo tenha dado à Constituição. Com certeza. E eu aqui na condição de aluna faço as minhas perguntas e sei que também o pessoal do grupo tem as perguntas deles. E, na verdade, a sensação é que a gente, né, como a causa animal, seja do ponto de vista de proteção, ativismo ou jurídica, né, no caso de produzir conhecimento jurídico para mudar o status jurídico dos animais, avançar a tutela jurídica dos animais, a sensação que a gente tem é de mãos atadas, é de que não importa, a gente sempre pensa, né? Vai para o STF, vamos tentar no STF, e a gente acha que vai dar certo. E aí, quando uma coisa dessa acontece, a gente percebe que não é tão simples assim, que pode ser simplesmente contornado, e dá uma sensação mesmo de mãos atadas. Sim, assim. Mas é muito bom saber a opinião de vocês.
Mas, Amanda, assim, eu não acho aqui em que nós temos um grupo de pessoas que tecnicamente estão tentando se preparar para esse enfrentamento. É uma coisa que a gente sempre conversa, né? O nosso lado militante ficou do lado de lá, né, de casa, e aqui a gente vem com argumentos e tentando respirar boa ciência para que isso possa ser levado como argumento, que imagino que é o que a gente está fazendo aqui. Sim. Mas esse nosso receio, esse precedente aberto pela emenda 96 não deve ter assombrado apenas a nós, porque nesse ponto ele tocou um tema que nos é caro, mas qualquer pessoa que tenha o mínimo de apreço à Constituição, tá? E a segurança jurídica deve ter ficado razoavelmente preocupado com isso. Tá? Então, o que nós podemos fazer é tentar colaborar de alguma maneira para que esse tipo de situação não se reverter, né, na verdade, essa decisão e impedir que isso se repita, porque o que está em risco, né, é todo o progresso, né, na proteção dos direitos fundamentais que nós tivemos nos últimos 30 anos. Sim, nossa. Eu acho que é interessante colocar para quem está nos ouvindo, né? Não sei se todos sabem, já há, né, algumas ADIs propostas em face da própria emenda, né? Então, isso corrobora também esse sentido que a professora Eliana colocou, de que me parece, não sei se é essa a sensação de vocês, em relação a uma maior capacitação, né, do ativismo animal no Brasil, né? Quer dizer, sim, a gente está melhorando, né, a qualidade técnica dos nossos argumentos, e que permite que a gente possa participar diretamente, como amigos, enfim, quer dizer, é todo um processo de legitimação dessa luta que não é fácil, né? Então, acho que é muito positivo, em certo sentido, claro que a emenda é toda negativa, mas é positivo o sentido da gente ter já, né, realmente um combate imediato à emenda, né? Então, isso é bacana, isso é importante da gente também ressaltar. Com certeza. Bom, então eu vou passar para o próximo tópico, que é a questão porque, para quem não é da área do direito, existe a possibilidade de uma emenda constitucional ser inconstitucional porque ela violou limites formais, ou seja, na forma como ela foi proposta, no processo legislativo e etc., ou limites materiais, ou seja, no conteúdo dela e o que ela falou especificamente referente ao conteúdo dela mesmo. Então, eu estou aqui separando para a gente debater, para a gente conversar os limites formais e os limites materiais. Então, eu queria trazer primeiro uma discussão sobre se essa emenda constitucional teria violado limites formais de alteração da Constituição Federal, na visão dos professores. Professora, pode começar, se quiser. Professor, Amanda, também, em que pese eu ser uma feminina e feminista, não acho injusto com o professor ele sempre me seguir. Vamos alternar isso aqui, tudo professor. Bem, não, eu estava seguindo a lógica. Não, porque senão ele vai ficar sempre, eu vou falar. Não, tá ótimo. É só porque, assim, eu achei que ia ser mais previsível para vocês. Não, fique tranquilo, deixa ele falar um pouquinho também. Então tá ótimo. Então, o professor Daniel pode começar. Perfeito, né? Amanda, como você colocou, né, é sempre bom pautar isso, né? Quer dizer, a própria Constituição Federal, quando trata das emendas à Constituição, do poder reformador da Constituição, e ela faz isso fundamentalmente no artigo 60, ela vai estabelecer limites a esse poder reformador, né? Quer dizer, não é possível imaginar, como a gente acabou de falar, que a gente possa, a qualquer momento, de qualquer forma, alterar o texto constitucional. Sobre esse caso específico da emenda 96, né, a conhecida emenda da vaquejada, eu teria uma observação em relação à forma, né, o trâmite da emenda, né, não só em relação à já apontada rapidez da sua aprovação, que é bastante espantoso, como a professora Eliana nos colocou, né, a tramitação que foge muito da curva normal, né, de prazo, de tempo, né, para aprovação, mas eu queria apontar uma coisa que surgiu na época, que eu queria relembrar com vocês, que é o fato de que é um dos requisitos formais para aprovação da emenda o turno e retorno de votação, quer dizer, a votação em primeiro turno e em segundo turno. Esse é um requisito, né, estabelecido pelo artigo 60, que foi obedecido, quer dizer, houve turno e retorno. Agora houve um problema no retorno de votação, ou seja, no segundo turno de votação. Isso porque o regimento interno da Câmara dos Deputados
prevê no seu artigo 202, parágrafo 6º, que a proposta de emenda constitucional será submetida a 2 turnos de discussão e votação com um intervalo de 5 sessões. Quer dizer, eu apresento, né, a proposta para a primeira votação, né, para o primeiro turno de votação, né, e se ela for aprovada, ela vai então para um segundo turno. Ocorre que o regimento interno da Câmara exige um intervalo mínimo, né, que é de 5 sessões. Por que existe, qual talvez seja, a meu juízo, a principal razão para o estabelecimento desse intervalo? Que, em tese, é para possibilitar reflexão sobre a matéria objeto de discussão. Porque, em tese, né, numa democracia, o sujeito vota e tem a possibilidade sempre, é difícil, né, mas sempre de refletir, ter um prazo para esfriar a cabeça e pode até voltar atrás, pode mudar de opinião, né? Ou seja, esse intervalo, ele respeita esse sentido de uma proporcionalidade, de uma razoabilidade para que o votante possa, eventualmente, confirmar ou até alterar o seu voto. E isso não foi respeitado, né? O turno e retorno, salvo engano, eu posso estar enganado aqui, o deputado Ricardo Izar sabe dessa história melhor do que ninguém, né? Mas, salvo engano, ocorreu com intervalo de meia hora, não foi nem de um dia, né? Então, assim, esse, a meu juízo, talvez seja um dos aspectos formais que eu me lembre que me parece importante. Quer dizer, houve até o deputado Ricardo Izar, na época, suscitou uma questão de ordem, mas que não acabou não resultando em nenhum efeito. Mas há esse problema, há um desrespeito, em princípio, ao artigo 202, parágrafo 6º, do regimento interno, que exige esse intervalo que não teria sido, portanto, respeitado. Professora? Não, eu vou tentar acrescentar alguma coisa, mas é isso mesmo, né, que o professor Daniel falou. Isso foi votado bem de afogadilho para que não houvesse qualquer tipo de chance de reposicionamento dos parlamentares, né? A gente sabe que a causa animal também tem representantes dentro do Congresso Nacional que estavam tentando evitar que isso fosse feito dessa maneira. E o professor Daniel falou assim, olha, esse prazo existe para que a gente possa pensar muito bem quando e como fazer a alteração da Constituição, tá? Essa Constituição nossa de 88, a gente vai falar, olha, ela é rígida, porque ela tem um modelo de alteração, que é um modelo de alteração muito mais grave em comparação com a lei complementar, com a lei ordinária. Não é isso, tá? Ela é rígida, ela tem difícil alteração, porque os valores que estão nela inseridos são os valores que são os mais importantes, os mais sensíveis, aqueles que dizem respeito ao que há de mais relevante na estrutura normativa desse país, tá? E como é que eu faço para proteger isso, que é a alma, né, desse país? Como eu faço para proteger isso? Eu estabeleço um padrão de gravidade de alteração que inclui, tá, o interstício entre as votações, para que isso possa ser ponderado de uma maneira muito sensata, muito equilibrada, o que não aconteceu, tá? Eu tenho para mim também, infelizmente a gente não pode falar disso em termos constitucionais, que é a ilegalidade em termos de representatividade federativa do regimento das casas, porque nós tivemos a proposta e a apresentação da emenda, elas foram feitas apenas por parlamentares, salvo uma única exceção, não é? Por parlamentares da região norte e nordeste. Então, o Pacto Federativo ficou de lado nessa discussão que foi feita aí para a emenda 96. Nossa, vocês estão falando coisas que eu nunca tinha pensado. Nossa, muito válido, muito mesmo. Então, no caso, essa questão do intervalo para votação, a gente poderia criar aí uma argumentação jurídica no sentido de que seria inconstitucional por não ter respeitado? 5 sessões, né, professor? É para pensar um pouquinho. Imagine, para fazer lei orgânica, eu tenho que esperar 15 dias, né? É um interstício de 15 dias. Tudo é para que a pessoa respire. Não dá para respirar em meia hora. A gente pode imaginar como foi essa sessão do parlamento, né? Sim. Já votou o primeiro turno e imediatamente já votou o segundo. Quer dizer, aí vira uma coisa pro forma. O segundo turno não é uma coisa pro forma. O segundo turno é uma confirmação refletida daquilo que foi votado. É uma nova chance de se amadurecer aquelas opiniões, né? Então, isso é um ponto importante. Realmente, se tiver realmente havido isso tudo, é causa de nulidade da
votação, né? Descumprimento do regimento. Nossa, muito interessante. Nós vamos estudar mais isso no grupo, no segundo E me semestre. parece, professor, que dentre as discussões a respeito da inconstitucionalidade, eu torço para que isso seja verdadeiro mesmo, porque é de mais fácil comprovação, não é? Pelas atas a gente consegue fazer essa comprovação. Tem as atas e, salvo engano, tem até os vídeos, né, da questão de ordem, né? Sim. Isso é relativamente fácil de recuperar, né? Ai, gente, estou muito fã, estou aqui maravilhada com eles aqui. Então, vamos passar para o próximo tópico, que ainda nessa questão dos limites formais, né? Houve uma discussão muito grande sobre se seria possível, através de uma lei, ou até, no caso, uma norma constitucional, determinar o que é patrimônio cultural imaterial, que isso seria competência do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e ele não foi nem consultado sobre isso. Então, houve uma discussão na época bem complexa em relação a isso, pessoas com uma opção, com a opinião contrária, pessoas com a opinião a favor, e eu queria saber a opinião dos professores. Vamos inverter dessa vez, então? Agora começa com a professora Eliana? Vamos. Amanda, a alteração, ela condiciona, né? Porque ela fala, olha, não serão considerados cruéis as atividades culturais, desde que regularmente disciplinadas, né, por lei e aceitas, né, como patrimônio cultural, né, imaterial. Então, assim, eu entendo, eu não sei como é a percepção do professor Daniel, mas eu entendo que essa é uma norma que necessita, né, que precisa de disciplina infraconstitucional para produzir efeitos, tá? Então, vamos, assim, mas eu não compreendo que a norma é constitucional ao estabelecer, tá, um único organismo para determinar o que é o patrimônio imaterial. Tá? Então, se eu compreendo que isso não é constitucional, tá? Essa determinação estabelecida pelo parágrafo acrescentado, eu não reconheço, assim, como legítima essa proposição. Mas, assim, a AD argumentando apenas para argumentar, para entrar nessa dança que foi estabelecida por essa emenda 46, se isso fosse constitucional, que eu acho que não é, tá? Se isso fosse constitucional, a falta de normatização, ela tornaria, né, todos aqueles comportamentos que não estão inseridos na UEFAM como comportamentos inconstitucionais. Então, só resumindo, traduzindo um pouquinho, eu não acredito que essa emenda é constitucional, tá? Entre outros motivos, porque ela encerrou a categorização de atividades imateriais para um instituto, para um órgão só, tá? Não acho que é assim que funciona, tá? Mas se fosse compreendida como constitucional, tá? Ela precisaria de disciplina própria e a não inserção tornaria qualquer atividade como não participante desse patrimônio cultural estabelecido pela emenda que foi acrescida ao artigo 225. Professor Daniel? Pois é, tem essa discussão, né, sobre como se deve dar a patrimonialização desse patrimônio cultural imaterial, né? De fato, assim, se a gente for recuperar, tem havido, acho que indevidamente, uma certa frouxidão no sentido de se admitir que o Poder Legislativo possa, por instrumento normativo, né, elevar, né, a proteção de determinadas manifestações culturais como patrimônio cultural imaterial. Isso tem havido, né? A gente poderia dar vários exemplos aqui. O que resta saber se, embora tenha havido isso deveria ser assim, né? Porque me parece, eu estou de acordo com a professora Eliana, que esse processo de patrimonialização, seja em relação ao patrimônio cultural, seja em relação ao patrimônio material, tem que se dar por meio de um órgão técnico que é equipado, preparado e é institucional para isso, que é o IPHAN. Quer dizer, lá no corpo técnico do IPHAN, nós temos antropólogos, pesquisadores, sociólogos, historiadores, que vão fazer todo um exame acurado para determinar, ao final,
se determinada manifestação deve ou não ser considerada patrimônio cultural e imaterial. Então, o próprio IPHAN, no caso da vaquejada, se manifestou no sentido de que teria havido uma usurpação dessa atribuição do IPHAN, que inclusive é regulamentada legalmente. A gente tem o decreto 3551, né, que é um decreto de 2000, a gente tem a Convenção da Unesco sobre a salvaguarda do patrimônio imaterial de 2003, que foi ratificada pelo Brasil em 2006, que prevê essa sistemática diferenciada, essa sistemática que exige um tempo para reflexão sobre essas questões, né? Então, me parece que há, sim, um caminho interessante para a gente construir essa ideia de que o ato legislativo pode, eventualmente, reconhecer a relevância de uma determinada expressão cultural. Mas só o IPHAN poderia, de fato, do ponto de vista jurídico, categorizá-la como, de fato, patrimônio cultural e imaterial, e, inclusive, proceder ao registro. Né? Inclusive, é interessante que lá no 225, parágrafo 7º, se a gente for ler o dispositivo, ele fala em registro. Quer dizer, ele não dá, em princípio, margem a que a lei, como foi o caso, né, foi editada uma lei federal que elevou a vaquejada e manifestações congêneres ao status de patrimônio cultural, mas se a gente for ler o 225 assim, bem estritamente, ele usa a palavra registradas. Registradas deve ser entendida registrada pelo órgão técnico, que é o IPHAN. E isso não ocorreu até hoje em relação à vaquejada, salvo o melhor juízo. Nossa, eu fico impressionada com vocês, gente. A dúvida que me veio aqui, enquanto vocês falavam sobre isso, não é nenhuma dúvida, é mais uma observação. Como o doutor Daniel falou, o IPHAN é um órgão que possui toda a preparação, né, para fazer esse tipo de decisão. E o que a gente tem visto aqui no Brasil, querendo ou não, os políticos, né, muitos não têm informação específica, eles não sabem, não têm a bagagem, né, um conhecimento técnico para tomar decisões como essas. Ou para decidir, por exemplo, numa emenda constitucional que vaquejada não é cruel, porque como você decide isso sem ouvir, por exemplo, a veterinária, outros campos de conhecimento? E a gente vê muito o poder legislativo invadindo outras áreas de conhecimento e tomando decisões sem nenhuma fundamentação técnica. Eu não sei, professor, se o senhor viu, você viu, mas eu acho que essa lei, ela foi votada em comissão, ela não foi nem para plenário, posso estar enganada, mas eu acho que ela foi, que há uma possibilidade, a Constituição, ela permite que as leis sejam votadas em comissões, né? Então, já que nós vamos estar angustiados, professor, vamos deixar todo mundo angustiado, né? Vamos imaginar uma comissão que tem, assim, vou ser bem otimista, uma comissão que tem 50 pessoas, tá? Se der quórum de 26 presentes, por 14 votos eu aprovo uma lei dessa, tá? Porque é lei ordinária. Então, assim, fora a falta de legitimidade, né, mais uma vez, não há habilidade técnica para fazer essa disciplina. E eu concordo com o senhor, professor, se é uma medida restritiva, tá, de direitos, ela tem que ser interpretada restritivamente, então tem que ser o registro mesmo, e não a edição de lei, não é? E não a edição de lei. Sim, com certeza. Pessoal que está mandando dúvidas aqui no chat, daqui a pouquinho eu dou uma olhadinha nas dúvidas que vocês colocaram e eu passo para os professores, tá bom? Por enquanto, eu vou propor outra questão aí, que seria referente aos limites materiais de alteração da Constituição Federal. Se, na visão dos professores, né, houve uma violação por essa emenda dos limites materiais de alteração, e se pode ser considerada violação à cláusula pétrea, aí no sentido do artigo 60, parágrafo 4º. Começando pelo professor Daniel. Eu acho que a professora Eliana vai responder muito melhor do que eu, porque ela é professora de Direito Constitucional, mas eu vou tentar dar uma resposta primária, depois ela aprimora a minha resposta, certamente. Mas, assim, do ponto de vista material, existem diversos problemas que a gente poderia apontar, né? Existe uma tese interessante, que é a tese da vedação de retrocesso social, que hoje se entende também no campo
ambiental, a vedação de retrocesso, né, em termos de direitos fundamentais, né? Quer dizer, a alteração dos patamares já obtidos em termos de garantias fundamentais seria, em princípio, um problema, inclusive em termos de violação do artigo 60, parágrafo 4º. Existe uma dificuldadezinha que pode ser superada, a meu juízo, no sentido de se afirmar que a tutela animal, que está inserida dentro da tutela ambiental, vamos dizer assim, do ponto de vista normativo, seria uma garantia individual. Eu penso que sim, penso que ela tem um aspecto difuso, claro, mas ela também tem um aspecto, ou pode ter um aspecto individual. Então, eu não veria um problema com isso, não sei qual a opinião depois da professora Eliana, mas eu acho que a gente pode utilizar esse argumento, que eu acho que é um argumento bastante interessante, né, da violação da proibição de retrocesso. O outro ponto que eu acho que é interessante levantar, que deve ser aprofundado, evidentemente, é a questão que essa emenda, por ter fragilizado a garantia originária de vedação genérica da crueldade, né, a Constituição, claro, antes da emenda, vedava genericamente, né, proibia a prática de atos cruéis para com animais. Embora a crueldade seja algo discutível em termos de conceito jurídico indeterminado, o fato é que com a emenda houve uma flexibilização, houve uma fragilização dessa garantia para permitir atividades culturais que utilizem animais. Quer dizer, isso gera uma proteção deficiente de um direito fundamental, uma alteração normativa que gera proteção deficiente. Esse é um outro problema, né? Quer dizer, em termos de teoria geral dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, a aplicação desses direitos é sempre progressiva, no sentido de progresso, de aumento, e nunca de retração, diminuição. Então, eu acho que a proibição de retrocesso ela pode ser casada a essa ideia de proteção deficiente. Mais do que isso, né, e aí eu vou utilizar aqui uma tese de um grande amigo meu aqui do Rio de Janeiro, um professor também da UFRJ, o professor Fábio de Oliveira, que é professor de Direito Administrativo e Direito Constitucional da UFRJ, ele afirma, e eu acho que é bastante curiosa essa tese, de que houve uma violação à própria boa-fé do Estado. Quer dizer, o Estado tem que se portar de maneira proba, moral e de boa-fé, no sentido de ser transparente. Quer dizer, essa alteração sorrateira de uma garantia fundamental, ela afeta, né, esse sentido, né, de uma certa solidariedade, de uma razoabilidade, uma postura de boa-fé do Estado. O Estado aqui, genericamente, encampando, é claro, o poder legislativo. Então, assim, de início, eu vou abrir para a professora Eliana certamente aprimorar a minha fala, mas eu elencaria pelo menos essas três grandes questões iniciais, quer dizer, a proibição de retrocesso, gerar proteção deficiente de direitos fundamentais e violação da própria razoabilidade, da boa-fé, enfim, da própria atuação do Estado, não se colocar numa democracia racional, deliberativa, enfim, nesse sentido. Bom, muita gentileza da sua parte achar que eu tenho condições de acrescentar alguma coisa a essa colocação, professor. Mas olha só, eu acho que não há um momento mais especial para a gente estar discutindo essa questão de proteção dos animais do que todos nós, cada um trancado na sua casa, conversando pela internet, porque nós estamos vivendo um problema de vírus que, assim, é o primeiro dos sinais de que a gente vive num sistema, tá? Esse planeta é um sistema, as pessoas têm que compreender isso, tá? E sistemicamente, eu ter comportamentos cruéis, ele afeta o planeta como um todo, e a Constituição, quando porque a visão antropocêntrica, que é uma visão que foi levada pelo Constituinte, a grosso modo, em quase todo o texto, tá? É uma visão de ética presente, quer dizer, quando eu trabalho o antropocentrismo, eu não olho para o futuro, tá? Eu falo assim, olha, as consequências dos meus atos eu vou pagar por aqui, nessa vida que eu estou aqui. Mas o Constituinte, ele muda um pouco o discurso quando ele vai falar de proteção ambiental, ou seja, quando ele entra no capítulo, primeiro, eu tenho uma demonstração enorme da proteção ambiental, porque ela não só entrou na Constituição como texto constitucional, mas tem um capítulo para isso. Então, havia uma boa vontade, uma preocupação com isso.
tá? E o Constituinte fala assim, olha, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Olha, todo mundo tem direito, mas não apenas para a minha geração, mas para as presentes e futuras gerações. Quando o Constituinte diz para mim, olha, você tem que cuidar do meio ambiente não só para você, mas para os teus filhos, para os teus netos, para os teus... Ele abre mão dessa leitura antropocêntrica e passa a ter uma ética ambiental um pouco diferente da ética que foi usada em todo o resto da Constituição. Pelo menos essa é a minha percepção, tá? É óbvio que eu, com bastante simplicidade, consigo ver que quando eu falo de direito à vida, porque qual que é a discussão aqui? Não é? Nós temos um bloco, né? O professor Daniel disse, olha, a Constituição, ela tem um sistema de alteração, o Constituinte, derivado, e nós aqui vivemos essa dinâmica entre um texto que quer permanecer vivo, né, e não perder suas características, e as mudanças que são necessárias para adequação à realidade social. Então, essa é uma dinâmica de fricção permanente em relação à manutenção do texto original e à alteração da Constituição, mas o Constituinte diz o seguinte, olha, alguns valores são valores que precisam ser protegidos, perfeitamente. Então, se eu começo a ler o artigo 60 e vejo lá no parágrafo 4º, que não poderão ser objeto de deliberação as propostas de emenda tendentes a abolir. Aí ele vem e fala, olha, a forma federativa do Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes e direitos e garantias individuais. Ele estabeleceu 4 itens ali. Eu falo, poxa, se isso aqui é tão importante assim, tá? Isso aqui deveria estar colocado no começo da Constituição. E tá, não é? Porque quando eu começo a ler a Constituição, no artigo 1º da Constituição, a primeira informação que ela me dá é o seguinte, olha, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de estados, municípios, o primeiro dado que eu te dou é esse, isso é uma federação. Isso está no meu artigo 1º e é a primeira das cláusulas de vedação estabelecidas no artigo 60. Então, princípio federativo é a primeira das cláusulas pétreas, tá? Aí eu digo assim, ok, e aí? Bom, esse mesmo artigo fala o seguinte, todo poder emana do povo que exerce diretamente por meio de seus representantes. Eu estou falando isso o quê? Inciso 2º, né, princípio democrático republicano, voto direto, secreto, universal e periódico, tá? Aí eu vou falar o seguinte, perfeitamente, olha, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, inciso 3º. Então, se eu pegar o artigo 1º, tá, que fala dos fundamentos da minha república, daquilo que é de mais importante em termos de Constituição Federal, tá, daquilo que serve como parâmetro de interpretação de tudo que há na Constituição, eu peguei os 3 primeiros incisos, tá? Só me resta o 4º, que é o 4º inciso, fala direitos e garantias individuais. E da onde que eu tiro isso? Do inciso 3º do próprio artigo 1º, que fala a República Federativa do Brasil tem como fundamentos soberania, cidadania e dignidade da pessoa humana, tá? Então, eu só posso concluir que aquilo que está petrificado lá no 60, parágrafo 4º, inciso 4º, é vida digna, tá? E eu não consigo imaginar algum tipo de vida digna sem proteção ambiental. Impossível, tá? E o Constituinte, quando ele fala de proteção ambiental, ele fala assim, olha, a proteção ambiental que a gente tem aqui é uma proteção que veda a crueldade, que proíbe a crueldade. E isso o Supremo vem construindo, dizendo o seguinte, não é possível. A primeira grande decisão do Supremo sobre isso, que foi a da farra do boi, ele fala assim, não é possível uma Constituição dirigente que olha para o futuro aceitar que a gente pratique esse tipo de comportamento, tá, com os animais. Então, a gente está construindo. É óbvio que essa Constituição de 88, ela é muito diferente da Constituição de 88 em 88. Por quê? Porque nós estamos todos amadurecendo, as pessoas estão ficando mais sensíveis em relação a uma série de causas, inclusive em relação à causa animal. Mas eu acredito, eu estou certa que não pode ser retirado da Constituição, tá? Qualquer tipo de norma de proteção. Inclusive essa, especialmente nesse caso, essa que veda, tá, a crueldade. Eu esqueci o voto da farra do boi, quem foi o ministro que deu? O Rezec, tá? O Rezec falou assim, olha, que tipo de sociedade, que tipo de vida digna
nós pretendemos se nós acobertarmos algum tipo de comportamento que impõe a dor desnecessária ao animal. Quer dizer, a vida digna nossa está atrelada à maneira como nós nos comportamos em relação aos outros seres que vivem nesse planeta. Então, para mim é muito claro, tá, que isso não poderia ter acontecido. E mais, como essa é uma cláusula beta, porque a gente vai falar sobre isso, olha, como é que eu defino, né, esses direitos? O professor Lênin Streck fala assim, as cláusulas pétreas são o quarto do pânico do direito constitucional. E eu achei sensacional, porque é verdade, né? Se você está entrando aí, é porque o mundo está acabando, tá? Isso aqui você não pode mexer. E como eu defino isso, tá? É óbvio que a leitura que a gente faz é uma leitura que sempre tenta expandir na conquista de direitos e não retroceder, tá? Em relação aos direitos que já foram conquistados. Então, eu não tenho dúvida alguma, tá, de que essa cláusula é materialmente inconstitucional, que essa emenda, né, é materialmente inconstitucional por conta dessa violação de proteção ambiental e vida digna inserida nesse contexto. Durante as discussões do grupo, surgiu uma discussão nesse sentido também. Eu queria perguntar para os professores a opinião, porque quando a gente vê no direito animal, a gente vê um movimento de tentar criar uma autonomia em relação ao direito ambiental. Então, é uma argumentação no sentido de que os animais devem ser considerados além da sua função ecológica. Então, eles seriam sujeitos de direitos, os seus próprios direitos, seriam os seus direitos individuais, etc. E a questão fica aí se isso poderia atrapalhar, parecer que está sendo incoerente a gente dizer que a emenda constitucional é inconstitucional por ferir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, quando a gente sabe que a vaca ali naquele momento já não tem mais função ecológica e a gente está fazendo essa alegação com base no direito, né, na visão do direito animal. Na visão do direito animal, a gente faz a alegação com base no que a vaca seria sujeito de direito. Essa é a visão do direito animal. E aí a gente vem com a argumentação de que seria inconstitucional por ferir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E a gente queria saber do grupo se isso é uma incoerência ou se é possível coincidir as argumentações. Se algum professor tiver alguma visão sobre isso. Professor? Professor Daniel? Eu tenho uma posição... Eu sou professor de Direito Ambiental, né, da UFRJ, a gente comentou no início, mas eu particularmente entendo que, do ponto de vista teórico, né, a discussão sobre a subjetividade jurídica, ela se enquadra dentro da teoria geral do direito, da filosofia do direito, das teorias da justiça, né? Então, assim, nesse sentido, essa postulação do animal como sujeito, ela realmente foge bastante daquela concepção tradicional da proteção ambiental. Toda a dogmática ambiental, inclusive, em geral, os professores de direito ambiental são refratários à tese dos animais como sujeitos. É incrível isso, né? Mas, assim, entre os meus colegas, assim, você conta nos dedos de uma mão quem é simpático, sequer simpático a essa ideia. É muito curioso isso, né? Porque o locus, onde a gente geralmente, no direito, estuda um pouquinho mais a fundo a questão dos animais, é no direito ambiental, né? No direito civil um pouquinho, no direito ambiental um pouco mais, mas assim, eu entendo particularmente que é uma questão que estaria fora do direito ambiental, quer dizer, o direito animal tem uma principiologia própria, tem, enfim, tem um arcabouço teórico que lhe é muito particular. Mas enquanto isso não ocorre, e de fato, como você colocou, Amanda, né, a questão da vedação da crueldade é uma norma importantíssima que pode ser muito bem explorada, né, a favor dos animais, enquanto ela está dentro do tópico, né, do capítulo do meio ambiente, a gente, embora seja um pouco incoerente mesmo, e eu assumo um pouco essa incoerência, a gente tem que superar um pouco essa incoerência para trabalhar e dizer que, embora o pano de fundo seja o meio ambiente ecologicamente equilibrado, a gente está protegendo, tutelando o interesse do animal em não ser submetido à tortura, a um tratamento abusivo, né? Então, eu acho que há sim uma certa incoerência, mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? Mas, Amanda, qual que é o problema? O problema é que o argumento seria que... É que, assim,
quando a gente defende que a vaquejada é inconstitucional, porque ela fere a vedação constitucional da crueldade, no direito animal a gente visualiza essa vedação como uma faísca de um princípio da dignidade animal. Então, ele já estaria escapando da visão antropocêntrica e partindo para o... Não, tudo bem, eu até posso ir por esse caminho, mas por outro caminho a gente chega ao mesmo resultado. Quer dizer, eu não acho apenas que a crueldade, o direito, eu acho que os animais têm sim direito de não serem tratados cruelmente, tá? Essa é uma perspectiva. Mas eu acho que a técnica constitucional, a técnica de interpretação constitucional, ela permite que eu compreenda que uma crueldade com o animal é uma crueldade com todo o sistema de proteção e comigo mesma, tá? Eu, particularmente, estou certa disso, tá? Sim. Então, talvez, tá? Ainda que eu despose essa ideia, ainda que eu entenda um pouco isso, mas talvez não seja o momento adequado para a gente puxar isso para a mesa de negociação. Eu não acho que a gente ainda está preparado para isso. Eu não acho que esse país está preparado para isso. E eu já falei isso para você uma vez e vou falar de novo, tá? Eu acho que talvez um grande caminho de proteção ambiental seja o caminho do antropocentrismo, tá? Nós não somos assim, nós não pensamos exatamente isso, tá? Mas você quer um caminho melhor para que o ser humano repense seus comportamentos do que colocar em risco a existência dele no planeta Terra? Não é? Quer dizer, então eu vou conseguir o resultado por um outro viés, tá? Abandonando, talvez, a minha perspectiva filosófica, mas talvez como técnica constitucional eu consiga obter efeitos melhores e proteger os animais do mesmo jeito, tá? Para, num segundo momento, partir para cima dessa corrente. Eu concordo, assim, eu falo muito, a senhora já me falou muito sobre isso mesmo, e eu pensei muito sobre isso depois que a senhora conversou comigo. Eu acho que dentro da academia, né, escrevendo sobre direito animal e procurando empurrar as fronteiras desses entendimentos, a gente pode muito bem trabalhar, e deve, né, trabalhar dentro de ideias biocêntricas. Mas, pensando no legislativo, se a gente chegar 100% com essas ideias biocêntricas, a gente vai ter pouco resultado. Se a gente tem o interesse em avançar a tutela jurídica dos animais, que a gente deve considerar mesmo a utilização de argumentos nesse sentido. Eu até daria um exemplo curioso, por exemplo, na lei de crimes ambientais, que todo mundo conhece, né, a lei 9.605, que é uma lei importante, tem lá os crimes contra a fauna, dentre eles o crime de maus tratos, né? Não é estranho para a gente, né, assim que, o cara maltratou um cão, por exemplo, na rua, um animal abandonado, como infelizmente acontece muito, né, um gatinho, enfim. Não é estranho dizer que isso é um crime ambiental, né? Sim. É esquisito isso, né? Quer dizer, é muito questionado, né? Assim, nos congressos que eu tenho ido de direito ambiental, o pessoal mais jovem, né, que está começando agora, está fazendo muito artigo questionando quem é o sujeito desse crime. Sim. Né? Não dá mais para dizer que é a coletividade, parece que está tapando o sol com a peneira. Né? Então, eu acho que a professora Eliana coloca um ponto interessante, importante, que é a questão estratégica, né? Porque, veja só, a questão da pandemia, vou dar o exemplo da pandemia, né? A pandemia tem um potencial de exploração para a causa animal muito grande, porque a causa da pandemia é o consumo de animais, esse padrão de consumo de animais, no caso específico é de animais, de mercados de animais, em que os animais ficam amontoados em situações absolutamente, né, enfim, horrorosas e ficam imunodeprimidos, e isso facilita a migração de material recombinante, de vírus, enfim, aí o sujeito pega lá aquilo e passa para outras pessoas, uma infecção zoonótica. Assim, a gente diria, né, como animalista, assim, quer dizer, o grande problema é consumir animais, mas, já que nem todas as pessoas estão preparadas para esse momento, talvez você dizer a essas pessoas assim, olha, você deveria repensar isso, não pela questão do animal em si, mas porque fazendo isso você gera um prejuízo para a saúde pública. A gente tem que repensar, né, essas relações, ainda que, claro, a nossa visão primária é o animal, o interesse do animal, mas para muitas pessoas não é. Então, talvez estrategicamente comendo pelas beiradas para chegar a esse resultado que a professora falou, o mesmo resultado, né? Quer dizer, proibir esse tipo de mercado, enfim. Então, acho que é interessante essa questão da visão estratégica, que nem sempre é possível a gente
fazer as mudanças que a gente quer da noite para o dia, elas não vão surtir efeito se a sociedade como um todo ainda não internalizou esses valores, né? E esse é um processo, professor, que a gente está vendo eclodir com uma força muito maior com essa juventude que vem vindo por aí, não é? Com a sensibilidade em relação a essa causa. Mas, infelizmente, quem vai julgar o nosso processo não é um jovem de 22 anos, tá? É um cara com 50 e poucos anos que está carregado com valores de uma sociedade muito diferente daquilo que eu, você, que nós três aqui achamos que seja verdadeiro, tá? E não estou nem dizendo que estão certos, errados, porque eu compreendo as posições de todas as pessoas, tá? Compreendo verdadeiramente que as pessoas foram criadas diante de dinâmicas muito distintas. Mas se a gente quer proteger os animais, se a gente quer proibir que sejam comportamentos cruéis, efetivados sob a égide da Constituição, eu vejo essa emenda, eu tenho vontade de chorar, porque a maneira como eles colocaram é muito absurda. Então, talvez um caminho de estratégia mesmo seja, olha, vamos usar o antropocentrismo contra esses caras, porque eles têm, de verdade, e por isso o professor Daniel foi assim, esse é o momento muito, muito em evidência de que, olha, um cidadão comeu um animal no mercado da China e nós estamos trancados em casa aqui no estado de Rio de Janeiro, em São Paulo, enfim, né? As pessoas, elas estão repensando todas essas situações. Mas acho que para já, o nosso debate filosófico vai ficar nos nossos grupos de estudo, porque tecnicamente a técnica processual ela pede um outro comportamento, infelizmente. Tá? Obrigada, professora. Obrigada, professor. Uma outra dúvida nesse tópico da questão dos limites materiais de alteração da Constituição Federal, e essa dúvida é bem chata. E assim, eu vou até pedir desculpa, professora, a gente vai falando besteira, porque a gente não sabe direito constitucional nem 0% no seu nível, mas a gente tem uma dúvida em relação a se existiria alguma argumentação dentro do direito constitucional que a gente poderia dizer que o artigo 225, parágrafo 7º, que é o que faz exclui a vaquejada e o rodeio da vedação constitucional da crueldade, se existiria alguma argumentação no sentido de que ele é incompatível, absolutamente incompatível com o artigo 225, inciso 7, que instituiu a vedação constitucional da crueldade. A gente não sabe, que a gente não tem esse estudo, esse nível de estudo, se o seu professor Daniel também puder contribuir, se essa argumentação é possível. Eu acho até que o professor Daniel já falou disso, né? Sim, mas é que a gente está pensando, tentando descobrir aí teorias que a gente possa estudar dentro do grupo, sabe? Aprofundar, e então se puder dar alguma sugestão do que a gente pode estudar. Porque, olha, talvez, só para acrescentar um pouco o que o professor Daniel falou, a hermenêutica constitucional, a interpretação constitucional, ela é sistêmica, tá? Eu inseri um artigo que ele é incompatível, de verdade, com todo o sistema de proteção estabelecido no artigo 225. Eu inseri um parágrafo, na verdade. Então, assim, eu venho falando de um tema, e aí, na última hora, através do poder constituinte derivado, eu inseri uma coisa que não, assim, ela é hermeneuticamente, em termos de interpretação mesmo de proteção constitucional, incompatível com o resto do artigo. Então, eu poderia ir por esse caminho, porque o artigo inteirinho, ele estabelece cláusulas de proteção, e o parágrafo que foi inserido, ele estabeleceu uma exceção a uma cláusula de proteção, que não poderia ser feito. Professor? Isso seria inconstitucional ou só incoerente? Inconstitucional. É inconstitucional. Porque só é inconstitucional, Amanda, porque é poder constituinte derivado, tá? Se fosse poder constituinte originário, eu ia ter que dar um jeito de ler isso de maneira que houvesse algum tipo de acordo, de comunicação. Mas é poder constituinte derivado, não combina. Você lê aquilo, você fala, tem alguma coisa errada aqui, não é? O professor Daniel falou assim, olha, a gente não consegue dizer o que é crueldade. Eu tenho até um exemplo que eu uso sempre, que é com relação à revista Playboy, que foi questionada sobre vender pornografia, o juiz falou assim, olha, eu não consigo definir o que é pornografia, mas quando eu vejo pornografia, eu sei o que é. Mesma coisa, eu não consigo definir o que é crueldade, mas quando eu vejo crueldade, eu sei o que é, tá? E vaquejada é, tá? Vaquejada é.
Então, não combina com o resto do artigo, ele não se insere na coerência do texto constitucional, que foi estabelecido pelo Constituinte originário, tá? Certo, obrigada. Desculpa, até Eu peço acho desculpas até para que os tem uma questão professores se de eu for reforço. muito... Não. Pode falar, professor. Só para reforçar essa posição da professora Eliana, né, dizer em outras palavras o que ela acabou de falar, mas, assim, existe um problema até de teoria argumentativa, de silogismo aqui, porque, veja, quando o STF julgou a DI 4983 e determinou que a prática da vaquejada, ou aquela discussão se é a lei ou se é a prática, mas entendeu que a vaquejada, em assim, sentido macro, é inconstitucional, entendeu que a prática é uma prática que viola o 225, parágrafo 1º, inciso 7º, ou seja, a prática é uma prática imanentemente, intrinsecamente cruel. Tem até um trecho do voto do ministro Barroso, que nesse sentido é interessante, que, salvo engano, ele faz até uma analogia com o jogo de futebol, né? Assim, o jogo de futebol, né, ele tem um núcleo duro de regras que você, assim, não dá para mudar. Você pode mudar a quantidade de jogadores, você pode mudar o tempo do jogo, você pode mudar, enfim, colocar mais juízes, né, árbitros para arbitrar o jogo, mas conduzir a bola com o pé para fazer com que a bola entre dentro de uma rede ou dentro de um local para fazer o gol, isso é o núcleo duro do jogo de futebol. Não importa que você passe a chamar futebol de, sei lá, esquibol, mas futebol é aquilo. Vaquejada, você pode colocar, né, proteção de rabo, de cauda, você pode fazer o brete acolchoado, você pode, enfim, tirar a exigência de tempo para derrubar o animal mediante a tração de cauda, mas assim, o núcleo duro da prática vai sempre envolver derrubar o animal, arremeter o animal mediante tracionamento de cauda no solo. E isso, por si, já é problemático. Não há nada que você possa fazer no entorno da prática para torná-la conforme ao 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição. Então, assim, a lei dizer que algo não é cruel, não, assim, a lei não tem o poder de revogar a regra. Então, assim, existe um problema aí de uma incoerência no sentido de dizer que algo que já é estabelecido pelo próprio STF, que é cruel, dizer que não é cruel porque a Constituição agora está entendendo que não é cruel. Professor, eu acho que quando eu li isso aí, eu fiquei muito horrorizada, porque eu falei assim, bom, então quer dizer, se houver algum tipo de comportamento, vamos imaginar que nós fôssemos uma sociedade com outro valor vértice religioso, muçulmana, ou uma sociedade com tradições africanas, não é, culturais, tá, que são de violência gravíssima contra a mulher, que eu não preciso nem citar aqui, que todos nós já conhecemos, quer dizer, ou seja, se há uma tradição cultural que eu consigo, vamos imaginar que seria a retirada do clítoris, que é uma coisa cultural. Assim, anestesia, então pode? Se não submeter à crueldade, então pode? Quer dizer, quando a lei permite que um valor cultural se sobreponha a um interesse, tá, da sociedade ambiental ou da sociedade como um todo, isso é assustador demais, porque eu estou colocando valores culturais como valores dominantes em relação a valores de integridade física, de integridade do indivíduo dentro do planeta que ele vive. Isso não existe. Tá? Professora, nesse sentido, quando a gente vai ler o acórdão da AD 4983, que foi a AD que declarou a lei cearense inconstitucional, a gente percebe que existe uma divisão assim, entre né, os 6 e os 7 que votaram diferente, no sentido de que uns visualizam que existe aí um pacto civilizatório na Constituição Federal e um projeto de sociedade que a gente deve almejar, e aí, no caso, a vaquejada iria contra esse pacto civilizatório. E outros chamam de elitismo, falam que é a desconsideração de outros modos de vida, que não são urbanos, e é uma questão que, querendo ou não, acaba sendo bem sensível, né? Eu queria saber a opinião dos professores sobre esse embate que eles tiveram, um acórdão inteirinho, são eles discutindo, basicamente. Cultura e proteção contra a crueldade. Assim, salvo a decisão do sacrifício de animais, todos os outros enfrentamentos foram esses. A rinha do galo é isso, a farra do boi é isso, tudo é sobre, nessa dinâmica cultura, valores culturais, tá?
e proteção contra e vedação de crueldade. Assim, esse voto do Rezec, que é o primeiro voto lá atrás, ele é muito rico, é um voto, a gente, veja se você encontra e disponibiliza, Amanda, porque ele fala muito isso, cultura também é uma construção, quer dizer, aquilo que os nossos pais entendiam razoável, que era dar surra na gente, ou sei lá eu, algum tipo de... Hoje não é mais admitido, tá? A sociedade, ela não para. Quer dizer, então, eu estou dizendo o seguinte, o que eles falam, né, os 6 falam, olha, tudo no mundo caminha, menos os valores culturais, que eles são hermeticamente, assim, fechados. Não, não é verdade. Os valores culturais, eles também, juntamente, aliás, a Constituição corre atrás para se adaptar a esses valores culturais, tá? Eu concordo que isso, mas muita coisa, quer dizer, a gente cantava Tirei o Pau no Gato, ninguém canta mais, tá? O processo, tem um livro do Singer, que é o Expanding Circle, não sei se você já leu, professor, não sei se já leu, que fala muito sobre isso. Ele fala, olha, é um processo de expansão, a gente engloba um pouquinho, depois aumenta, até que todo mundo esteja contaminado por esse processo. Então, acho muito útil, né, muito oportuno, naquele momento, tá, o Supremo utilizar esse tipo de argumento, porque com relação a todos os outros, ninguém utilizou esse tipo de argumento de maneira tão veemente. Tá? Professor, quer comentar alguma coisa? Estou de acordo. Existe uma dificuldade, né, de diferenças de posição em relação à questão do relativismo cultural. Né? Eu não sou um relativista cultural, mas um relativista cultural sério, eu diria que nesse caso não há um valor objetivo no sentido de preservação da integridade animal, que as culturas usam animais de modos diferentes e, portanto, não há uma verdade universal sobre isso. Eu não estou de acordo com isso. Eu também entendo que a cultura não é um bloco monolítico congelado no tempo e no espaço, a cultura é dinâmica, né? A cultura se altera, tanto é verdade que, felizmente, para algumas coisas a gente avançou, ainda que lentamente, né? A própria posição da mulher na sociedade vem se alterando, ainda falta muito para a gente chegar a um ponto razoável, mas estamos avançando, né? A posição em relação, né, a outras etnias, a própria escravidão humana, quer dizer, muitas coisas que já foram muito tradicionais, né, no passado, né, a gente conseguiu ir rompendo com elas, né? A mesma coisa em relação aos animais, essa tradição de instrumentalização dos animais, pouco a pouco, é bem verdade que isso é bastante difícil, mas pouco a pouco a gente vem lutando para que isso seja rompido, né? Eu queria lembrar, assim, um ponto sempre que eu acho interessante, eu até escrevi um artigo sobre isso, sobre a natureza do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º. Na minha visão, quando a Constituição brasileira, lá no 225, primeiro 7º, proíbe, né, a crueldade, e é isso que está escrito lá, né, quer dizer, incumbe ao poder público vedar, né, condutas cruéis para com animais, na minha opinião, isso é uma regra constitucional, é um mandamento definitivo expresso. E eu sou até um pouco mais radical com o STF, eu acho até que não seria possível, pelo menos por uma posição mais tradicional dentro da teoria argumentativa, realizar sequer a ponderação. Porque o que, na minha visão, né, as práticas culturais são livres, devem ser respeitadas, incentivadas, estou de acordo com isso. Mas há limites. Um dos limites para as práticas culturais é a vedação de crueldade. Né? Então, assim, se a prática é cruel, não pode haver a prática, independente se ela é feita em nome da religião, se ela é feita em nome da economia, se ela é feita em nome da tradição, seja lá o que for, a Constituição já tem esse valor pré-determinado. Quer dizer, o Constituinte originário disse o seguinte: não pode crueldade, não pode tortura. A gente pode discutir o que é tortura, o que é crueldade, né? Isso é possível, né? É um conceito jurídico indeterminado. Mas uma vez que a gente chegue à conclusão de que uma determinada conduta é de fato cruel, pronto, acabou. Não tem nem que ponderar. Né? Assim, é a minha percepção. Professor. Não, perfeito, professor, perfeito. Nossa, eu fico maravilhada com vocês. Eu fico até sem palavras. Eu vou passar para o último tópico, que a gente já está há um pouquinho mais de 1 hora aqui. Então, o último tópico... Só um minutinho, Amanda. Professor, eu quero ler esse artigo depois. Me diga onde foi publicado. Eu mando depois. Acho que é Entre Bois e Homens o nome do artigo, falando sobre esse ponto. Mas eu mando, sim, com todo prazer. Muito bacana. Nossa, doutor Daniel, tem cada artigo genial, genial mesmo. Cada livro genial que eu fico impressionada.
A última questão, e essa é uma questão que a gente vive discutindo, a gente não consegue encontrar uma solução, é qual é o alcance dessa decisão do STF, que no âmbito da ADI, né, 4983, o que ele declarou que é inconstitucional ali? Foi a lei cearense ou foi a própria prática da vaquejada? Tem toda a discussão sobre aquela teoria da transcendência dos motivos determinantes. Então, a gente está muito perdido. Houve uma reclamação constitucional no STF em que questionaram isso, e o ministro Teori Zavascki falou, decidiu, lá na decisão dele, ele falou que era só a lei. Mas quando a gente lê o acórdão, a gente percebe que se tivesse caído com outro ministro, a decisão teria sido outra. Vários ali falam, é a vaquejada, outros falam, não, é a lei. E agora a gente está totalmente perdido, a gente não sabe o que fazer, precisamos da opinião de vocês. Professor Daniel, se quiser começar. Eu acho que, novamente, o professor Helena vai responder melhor do que eu, mas eu vou me arriscar aqui um pouquinho. Tem havido, salvo engano meu, eu não pesquiso isso assim com objeto de pesquisa, não estou talvez tão atualizado, mas a professora Helena pode me corrigir, tem havido uma flutuação, vamos dizer assim, dentro do STF em relação à teoria dos motivos determinantes, né? Ora o STF a utiliza, ora não utiliza, né? Então, assim, eu não saberia dizer atualmente qual é a posição predominante do STF em relação a esse tema, né? E é claro que isso tem tudo a ver com a sua pergunta, né? Afinal de contas, qual a extensão, né, dessa decisão? Eu diria que, de modo muito simples, uma visão mais ortodoxa diria, né, o que o STF declarou é a lei estadual como inconstitucional, né, não a prática em si. Mas o fundamento para a declaração, né, teoria dos motivos determinantes, né, é o fato da vaquejada ser abusiva, cruel. Então, embora, mesmo numa visão ortodoxa, a gente querendo reconhecer que apenas a lei cearense foi julgada como inconstitucional, mesmo assim, mesmo que a gente não utilize a teoria dos motivos determinantes, né, é muito provável que, por coerência, em casos similares, inclusive há outras ADIs, salvo engano, de outras leis estaduais, da Bahia, da Paraíba, enfim, regulamentando a vaquejada, por coerência, né, o STF deveria julgá-las como inconstitucionais. Agora, com a alteração da Constituição, isso muda, né, com 225, parágrafo 7º, né, mas não sei, assim, eu acho que eu estou muito superficial nesse ponto, eu não estou conseguindo te esclarecer. Não, mas eu acho que é isso mesmo, professor, é exatamente isso, porque esse processo, se fosse, talvez, Amanda, se fosse uma DPF, talvez a gente tivesse um pouco mais de sucesso na extensão dos efeitos dessa decisão. Mas o processo objetivo, que é o processo da ADIM, ele não deixa muita saída, porque ele vai no enfrentamento da norma, não é? Então, eu entendo que a declaração de inconstitucionalidade, apesar de achar, não é, que o Supremo entende a vaquejada inconstitucional, a declaração de inconstitucionalidade, e não poderia ser diferente por conta do processo, ela se cinge à norma que foi enfrentada naquela ação. Tá? Então, assim, eu posso utilizar, e muito provavelmente nós vamos utilizar, os motivos que determinaram essa decisão para outros julgamentos, mas a decisão, ela segue apenas a declaração de inconstitucionalidade em relação a essa específica lei. E no caso da briga de galo e farra do boi, essas atividades foi a norma que foi considerada inconstitucional, a lei, ou elas mesmas? A farra do boi foi uma ação popular que chegou, uma ação civil pública. Eu não sei, agora... Uma ação civil pública. Foi uma ação civil pública, e ela chegou no Supremo em RE, né, professor? Ela chegou em recurso extraordinário, tá? Exato. Farra do boi teve no Rio de Janeiro e teve são duas, eu acho que no Rio Grande do Sul, que era a criação de... Santa Catarina, isso. As duas foram ADINs, as duas foram ações diretas de inconstitucionalidade. Mas nenhuma delas, quer dizer, é óbvio que o Supremo sempre bebe na mesma fonte e começa pela farra do boi, né? Mas ele vai declarando nos casos que estão... Se a farra do boi foi a prática, né? Que não tinha nenhuma lei regulamentando a farra. Foi a prática. Foi a prática. Foram leis estaduais, do Rio e de não sei de onde, aí já não lembro bem.
mas foram leis, né? Foram ADIs. Então, o processo foi diferente. Como a professora Eliana falou, no caso da farra do boi, foi via incidental, né, controle difuso, via ação civil pública, que, inclusive, salvo engano, foi promovida por uma associação, uma das associações... Aí do Rio. Rio, aí né? Do Rio de Janeiro. Foi aí do Rio de Janeiro. Foi uma das questões muito complicadas. Como é que uma associação do Rio de Janeiro vai questionar a farra do boi aqui? Tá? E a ação civil foi proposta porque o Estado não conseguia impedir as práticas, né, que ele deixava que isso ocorresse. Uhum. E então foi em controle difuso, chegou no Supremo no RE, tá? E as outras foi controle concentrado. Entendi. Não, faz perfeito sentido. Bom, eu vou finalizar aqui colocando 2 dúvidas que colocaram aqui o pessoal no bate-papo. A primeira eu vou até mostrar, ver se tá dando para ver. Ela pergunta se é um pouco complicado falar em ativismo legislativo quando esse é realmente o papel do legislativo, não? Poder propor, isso é o que é a democracia. Eu entendo o seguinte, tá? Vamos imaginar que essa decisão que foi proferida na ADIM fosse proferida em 2016, como foi, tá? E 10 anos depois fosse proposta uma lei disciplinando essa matéria de uma outra maneira. Eu compreendo, tá? Que o legislativo ele tem que reproduzir aquilo que é de seu interesse. Mas o que o legislativo fez nessa questão especificamente foi dizer, olha, eu não me submeto ao que o Supremo compreende como inconstitucional e, portanto, eu vou, assim, na canetada, superar essa decisão do Supremo e fazer uma modificação constitucional, tá? O poder legislativo, executivo e judiciário são faces da mesma moeda, são faces da mesma estrutura, tá? Então, eu entendo que, especialmente em termos de direitos e garantias individuais, a decisão do Supremo é uma decisão que definiu um campo de abrangência. Então, não há emenda à Constituição, não poderia haver uma emenda à Constituição na medida em que o Supremo definiu um conteúdo mínimo, o Supremo não, a Constituição definiu um conteúdo mínimo, tá, de vida individual. Neste conteúdo mínimo de vida individual está a proteção do meio ambiente, nessa proteção do ambiente está a vedação da crueldade, ou seja, quando eu legislei em cima disso, eu estou invadindo competência, assim, não estou nem dizendo com relação ao posicionamento do Supremo, a própria Constituição, independente do posicionamento do Supremo, já impediria esse tipo de alteração. O que o Supremo fez foi dar contornos mais assim, mais claros, né, ao tema de crueldade com animais, no caso da vaquejada. Então... Certinho, professora, deixa eu tirar essa visualização. Deixa eu só dar um ponto de apoio para... Sim, professor, pode falar. Desculpa. Não, a Bruna tem um ponto, né? Assim, o que ela está falando, né? Eu acho que tem alguma razão de ser realmente, né? Quer dizer, o que ela fala em termos macro, eu acho que faz sentido. Quer dizer, a gente gosta ou não, né? O legislativo que diz o que a lei deve ser ou não. Agora, o que a gente está discutindo aqui, eu, a professora Eliana, a Amanda, a Bruna, é que, embora isso em sentido genérico seja verdadeiro, o Poder Legislativo vai legislar democraticamente pelos canais que lhes são próprios, existem limites formais, imateriais e circunstanciais para que ele faça isso. É isso que a gente está discutindo. Quer dizer, a nossa discussão aqui não é que ele não possa alterar a Constituição, é que existe um limite para isso. Será que ele violou esse limite a fazer isso? A gente está sustentando que sim. Né? Então, assim, o ponto é um pouco por aí. São duas coisas, assim, dois passos diferentes. Um primeiro passo é esse que você tem razão. A sua pergunta é verdadeira. Mas, assim, o segundo momento da pergunta indicaria examinar se ele, ao fazer isso, ele estaria violando um limite que a própria Constituição estabelece. Né? É aí que é a discussão, é aí que é o debate. Né? Isso mesmo. Muito obrigada, professor. Agora, a segunda dúvida que tem aqui é mais para a área do direito animal. A Cassiele, que é membro do GEPTA, ela é estudante de veterinária, e ela diz que existe uma legislação que determina que na pecuária não se pode derrubar o animal, que isso é considerado inadequado e contrário ao bem-estar do animal. E a vaquejada envolve exatamente a derrubada do animal.
Essa é a dúvida dela em relação a essa contradição, se isso é possível que a gente utilize como argumentação contra a vaquejada o fato de que a própria pecuária proíbe esse tipo de tratamento do animal. Eu vou dar até uma experiência pessoal minha. Eu, antes de ser professor da Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ, eu fui professor da Federal Rural. E a Federal Rural, como as rurais, de modo geral, né, ela tem uma tradição da zootecnia, né, muito grande, da agronomia, das ciências agrárias, enfim. E ela está falando, né, a Cassiele está comentando aí algo muito interessante, quer dizer, e vai muito na linha do que a professora Eliana comentou, quer dizer, ainda que nós ainda não possamos falar, talvez, de maneira muito clara, ainda que de modo prevalente não possamos falar que os animais são sujeitos de direito, de modo geral, a gente concorda com essa tese, mas assim, o sistema ainda não incorporou isso totalmente, né? Talvez incorpore, não sei no futuro, mas ainda que a gente não possa falar, as próprias normas de bem-estar animal, né, são um ponto de apoio importante para que a gente as utilize em favor dos animais. Então, eu não conheço profundamente essa regra de que não é possível, que ela está mencionando, né? Que deve existir, claro, que não é possível no abatedouro derrubar o animal. Isso é um argumento interessante, porque não faz muito sentido. Quer dizer, no abatedouro ele não pode ser derrubado, mas na vaquejada ele pode. Então, acho que é isso que ela está falando. Haveria uma inconsistência, porque já existe uma norma de bem-estar que indica a vedação da derrubada do animal. Inclusive, eu estava falando no início da rural, porque eu fui procurado na rural, porque, claro, todo mundo vai conhecendo, o Daniel gosta de animais, é preocupado com esse tema. Uma vez me procuraram 2 alunas de zootecnia, olha só como é que as coisas são, né? Muito incomodadas, angustiadas, assim, porque nas aulas práticas, e tem, segundo elas, na aula prática delas, a questão do manejo do animal. E uma das técnicas de manejo é a imobilização do animal para ministrar um remédio, enfim, uma medicação, e era um bezerro. Quer dizer, pegaram lá um bezerrinho para treinar, né, os alunos e alunas treinarem a derrubada do animal para imobilizar. Segundo elas, haveria necessidade de derrubar o animal. Como se não fosse suficiente ter que derrubar o animal, eram 30 ou 40 alunos que tinham que derrubar o animal 3 ou 4 vezes, segundo o professor. Então, no total, o animal era derrubado, sei lá, 150 vezes. E no final da prática, o animal ficava tão estressado que ele ficava no canto da parede, olhando para a parede, assim, de angustiado. E ele ficava ferido, porque muitas moças, né, tinham unha um pouco mais comprida, e aí ao derrubar ia ferindo o animal. Então, assim, é um negócio aterrador, né? Então, a gente, assim, a discussão é muito interessante, muito ampla. Acho que a Cassiele tem toda a razão. Acho que a gente tem que aprofundar o exame, inclusive das instruções normativas do Ministério da Agricultura e da Pecuária, para usar em nosso benefício aquilo que seja eventualmente interessante, como ela está apontando aí. Professora Eliana, quer falar algo? Não, eu só assim, a gente escuta cada história, né, tão... Nossa, eu fiquei impactada. Eu sempre fico impactada, mas dessa vez eu fiquei ainda mais. Nossa, vocês trouxeram tantas coisas para a gente discutir no grupo, sanaram muitas dúvidas e trouxeram muitas questões que a gente pode se aprofundar e esclareceram muitas coisas. Acho que a gente vai conseguir entrar no segundo semestre com muito mais clareza e foco para as nossas pesquisas. A gente quer mesmo, como a professora falou, a professora que me inspirou a criar esse grupo, no sentido de uma fundamentação técnica séria, aprofundada, para a gente conseguir derrubar essa argumentação, essa emenda e avançar a tutela jurídica dos animais. Eu queria agradecer muito, a gente não tem mais nenhuma dúvida aqui. Queria agradecer demais. Eu sei que foi muito tempo, foi 1h30, mas é muito conhecimento que a gente precisava de vocês. E muito obrigada pelo tempo que vocês doaram para o nosso grupo. E a gente vai deixar a live aqui gravada, vai ficar gravada no Facebook. Eu vou colocar no IGTV, no Instagram, vai ficar aí para sempre, para todo mundo que quiser assistir, que quiser tirar as mesmas dúvidas que eu tive, que o pessoal do GEPDA teve. E com certeza eu vou chamar vocês de novo, vai surgir outras dúvidas, com certeza elas vão aparecer. E aí a gente vai, dessa forma, contando com
com vocês, com os professores, com os estudantes, desde a graduação até o doutorado, porque é assim que a gente vai avançando, né? Sim. Se quiserem falar alguma coisa, alguma consideração final. Olha, Amanda, é um prazer participar dessa conversa, que é uma conversa sobre o meu tema preferido. Um prazer conhecer o professor Daniel, não é, que eu não conhecia. Professor, honradíssima com a sua participação. Quem sabe a gente ainda consegue trabalhar um pouquinho junto nesse tema, não é? Essa é uma causa que é importante para todos nós, não é? É uma causa que diz respeito não apenas a quem está aqui assistindo, mas eu penso de verdade a manutenção de qualidade de vida, manutenção de decência nesse planeta. E nós, assim, tem o pessoal que pula o muro, tem o pessoal que resgata animal, e tem o povo da técnica jurídica, e nós somos o povo da técnica jurídica, é isso que a gente tem que fazer. Tem que armar todo mundo. Não pule uns muros de vez em quando, né, professora? Não, que a gente resgate uns gatinhos de vez em quando. Às vezes a gente pula uns muros. Mas eu tenho uma história engraçadíssima, que meu filho está aqui, ele tem 19 anos, mas eu uma vez andando, ele era pequenininho, eu andando com ele na Avenida Duque de Caxias, em Bauru, que eu morava em Bauru, eu vi uma pessoa batendo muito num cavalo que estava numa carroça. E eu olhei, devo ter olhado com uma cara muito horrorizada, e ele falou, tá com dó? Eu falei, eu tô. Ele falou, quer para você? Quer comprar? Eu lembro que o cavalo custou R$200, eu liguei para o meu irmão, que é médico, e eu falei, eu tô na Duque de Caxias com uma criança e um cavalo, que eu acabei de comprar. Então, você, por favor, providencie, que era uma avenida super movimentada. Quer dizer, a gente faz dessas também, né? Mas eu acho que a nossa força é a força de embasamento técnico, para que as pessoas consigam se posicionar mais, tá? Para que saia do raciocínio muito simples, né? Que não ajuda ninguém. Uhum. Professor Daniel. Eu também queria agradecer, Amanda, o seu convite. Foi um prazer enorme compartilhar a mesa com a professora Eliana. Certamente, professora, vamos trabalhar, unir as forças aí em prol dos animais, né? Acho que isso que é importante, que a professora falou. E fico muito satisfeito, queria cumprimentar também quem está assistindo, ouvindo, né? Um prazer, e acho que esse diálogo é muito importante. Vejam quantas perguntas interessantes que surgiram, né? Acho que isso vai enriquecendo o debate. Então, novamente, muito obrigado, fiquei muito satisfeito, muito privilegiado de poder participar. A satisfação foi toda nossa, assim, e minha, principalmente, que acabei de realizar um sonho. Nossa, assim, realmente, sou extremamente fã, meus ídolos, assim, grandes inspirações para mim e para todos do grupo, por sinal, todo mundo, quando eu falei a live, nossa senhora, o pessoal, assim, você vai gravar? Você tem que gravar, porque esse dia eu não posso. Não, eu vou gravar, gente, fica tranquilo, tá aqui, vai ficar no Facebook, vai ficar no Instagram também, para todo mundo assistir depois. Eu, com certeza, vou voltar a assistir várias vezes, porque foi muita coisa e muito pano para manga, muita coisa para a gente discutir, para a gente estudar e aprofundar, e trazer eles de novo no próximo semestre, para tirar todas as dúvidas que ainda vão surgir. Tá certo. Muito obrigada, viu? Imagina, Amanda. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você. Prazer. Até logo, gente. Boa noite para vocês. Boa noite.